Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Gestor de Impacto. Então você que é um gestor, uma gestora de impacto ou que está querendo se tornar um, seja muito bem-vindo. Prazer muito grande estar aqui novamente falando com vocês sobre gestão, sobre vários assuntos aí correlacionados ao seu negócio, à sua empresa, ao mercado, a melhorar a gestão do seu negócio na área de gestão financeira, econômica, gestão de pessoas, marketing, gestão de estoque, planejamento, que são os principais pilares que a gente traz para vocês aqui. E nesse formato de podcast, que nós estamos gostando muito, está muito gostoso fazer para vocês, fazer essas gravações, trazer esse conteúdo sempre com convidados, às vezes eu trazendo conteúdo, e hoje vai ser mais uma vez com um convidado muito especial, que é o Elton Pettler. Meu amigo, mentor, meu guru, presidente e fundador do IDEA Brasil, e que desenvolveu um dos projetos mais fantásticos de gestão que eu conheço. Na verdade, o mais fantástico de gestão que eu conheço, não um dos mais, que é o CDE, né, que é o curso de desenvolvimento empresarial, que é toda a tecnologia que nós temos de gestão que a gente transfere para vocês através desse treinamento. Ele é o pai da criança e fez com que tudo isso acontecesse. Fez com que hoje a gente tivesse aí mais de 50 mil alunos, né, cara? Desde 99 aí na luta. E mais de 50 mil vidas impactadas através desse conhecimento. Então, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Gestor de Impacto. Obrigado, né? Prazer enorme estar aqui, poder falar sobre diversos temas, sabendo que trazemos aqui o melhor de nós para ver se conseguimos contribuir para a evolução do empreendedorismo, das empresas, dos negócios e principalmente gerando lucro nas empresas, né? Isso muito que importa. Bem. E hoje nós vamos falar sobre um dos pilares fundamentais para você ter grandes resultados no seu negócio e se tornar um verdadeiro gestor ou gestora de impacto, que é um assunto que muita gente não tem 2% de percepção da profundidade do que nós vamos falar aqui hoje, que é sobre marketing. Sobre marketing. Nós vamos desvendar aqui o que de fato é marketing e vamos quebrar um mito, vamos quebrar um paradigma em relação a marketing, em duas questões. Vocês vão ver que, a partir desse podcast aqui hoje, a percepção de vocês do que diz respeito a marketing, o que é marketing, como que se faz marketing, o marketing raiz, de fato, aquele marketing genuíno, vamos colocar assim, não que o restante, as outras maneiras de se fazer marketing não sejam genuínas, mas do que nós vamos conversar aqui que surgiu tudo que vocês conhecem hoje sobre marketing aí fora. Então vamos começar esse bate-papo nosso aqui. Elton, queria que você falasse para a gente primeiro quando o gestor pensa em marketing, né, qual é o principal erro que ele comete? Qual é o primeiro erro que ele comete em relação ao assunto marketing? Falou de marketing, aonde que ele erra ali? Porque a gente percebe que tem um erro muito grande, uma confusão, né? Vamos colocar assim. Ele associa marketing com propaganda. Mas marketing não é propaganda? Nós temos um desenho clássico, né? A gente diz assim, se você imaginasse uma centopeia, né? O corpo de uma centopeia cheio de perninhas, uma das perninhas seria propaganda. O corpo e todas as pernas seriam marketing. E aí vem a grande coisa. Então, espera aí. E o que são as outras pernas, né? E o que é o corpo? Uhum. Né? E é isso que a gente quer conversar aqui, para poder trazer uma concepção melhor, a essência do marketing, o que é de fato o marketing, sabendo que a propaganda ela está dentro do marketing, mas ela é uma ferramenta só, é um instrumento do marketing, né? Tá? E por que as pessoas acham que propaganda é marketing? Eu penso que é o mercado, é o dia a dia, resolveram sofisticar o nome, né? Que marketing é o nome completo, mas começaram a ver, eu só penso nisso, eu não sei alguma razão profunda, mas
tu chega a pessoa, você faz marketing? Ela diz assim, sim, tenho 5 outdoor na cidade, eu faço lá meu Instagram, ou seja, ele imediatamente associa com propaganda. O que eu percebo, quando a gente fala sobre esse assunto, né? E a gente fala muito isso com os nossos alunos e etc., é que eles enxergam que marketing é propaganda porque é o que eles enxergam. É o que vê, né? O final, o final da história. final da história. Né? A propaganda é o final. Ele vê o outdoor, ele vê o post no Instagram, ele vê a propaganda na televisão, ele vê o panfleto, ele vê a faixa ali, ele vê a frase de efeito e etc. Mas para chegar aí, para chegar nessa comunicação, existe toda uma ciência, que é o que nós vamos conversar aqui. Né? Exatamente. Tá? E teria mais algum outro erro assim que eles cometem? Para a gente já poder falar com eles assim, quais são os erros. Não, mas aí não é... Para poder parar de cometer, né? Então, primeira coisa, gente, marketing não é propaganda. Propaganda é uma perninha, né? Como se fosse uma centopeia, é uma perninha, é uma fração do que de fato é marketing. Eu não sei se eu posso dizer que é o segundo erro ou é um erro hors concours, acima do primeiro, que é um erro conceitual. Então, o erro conceitual leva a todos os erros, né? Que é pensar, né, que marketing, na verdade, do final da história, é conexão com o cliente. Como que eu entendo todo que influencia cliente, eu entendo o cliente, eu entendo a necessidade dele, os desejos dele, o meio ambiente que ele está, como ele quer ouvir o discurso, como ele quer ouvir a música, como ele quer ver a cor, como ele quer ser chamado, como que é a embalagem do produto. Nós vamos falar mais disso. Mas o principal pensamento dos donos do negócio é atrair cliente e ter lucro, né? E o pensamento errado, então, o marketing, ele preconiza que você atrai cliente para satisfazer o cliente, satisfazer as necessidades do cliente. O Kotler já tem aquela famosa declaração, né? Marketing é preencher, identificar, entender e atender as necessidades dos clientes rentáveis. Porque você não vai atrair gente que chega lá e fica chorando o preço e tal, e você vai ter prejuízo. Aí não tem sentido sua empresa. Você vai atrair gente. Mas se você satisfizer as necessidades do seu cliente paga bem, ou paga o que vale. Se você não estiver satisfazendo, ele não paga nada. Ele não quer aquilo, ele não volta. Tá certo? E aí a gente tem as experiências de milhares de empreendedores que, quando a gente chega para eles e pergunta qual é a finalidade de uma empresa, para que a empresa existe no sentido da finalidade, todo mundo diz assim, lucro, para lucro. Então, eu faço uma analogia terrível aqui, né? Imagine que todo cliente que entra, você fosse um vampiro, todo cliente que entra lá na sua loja, você chupa o sangue dele. Resulta, o que vai acontecer com ele? Morre. Morre. Então, você está matando o seu cliente, se você fizer isso com ele, né? Então, o beijinho no pescoço tem que ser de amor, para ele voltar, gostar de você. Então, ele tem que se sentir satisfeito, tem que se sentir empolgado com você. Então, o marketing é todo o pensamento, como é que se faz, como é que se pesquisa, como é que se identifica a necessidade do cliente, influenciada por todo o meio, por toda a concorrência, por toda a oferta, por questões de preço, tudo, de maneira que você atrai o cliente e ele compra de você e fica super satisfeito e quer voltar numa primeira oportunidade. Então, são todo esse estudo, né? Isso é marketing. No final da história, você vai fazer a propaganda só como um meio de comunicar a ele que você está pronto para ele. Tem aquilo que ele precisa. Ele tem aquilo que ele precisa. Tá? Propaganda é uma das partes finais, né? Na verdade, a gente chama é a comunicação antes da venda, né? Comunicação da venda. Mas para comunicar e vender tem todo um estudo por trás. Você falou o seguinte, né, que tem um conceito muito forte, que ele é conhecido, que marketing é identificar, entender para atender as necessidades do cliente. Exatamente. Né, do cliente rentável. Então vamos lá, vamos para a primeira ação ali, né, que é identificar a necessidade do meu cliente. Se eu quero vender alguma coisa para ele, a pessoa só vai comprar aquilo que ela tem alguma necessidade, né, que vai atender um desejo dela, vai resolver alguma dor dela, né? Como é que eu identifico isso? O processo é pesquisa. Não há outro meio, né? E a pesquisa é um processo técnico de elaboração
de certa forma, eu não diria que é complexo, mas exige muita concentração e muito cuidado para você conseguir fazer perguntas certas. E não é a famosa pesquisa de balcão, né? Você está gostando do atendimento aqui da empresa? Você gostou do produto que eu te ofereci? Porque esse tipo de pesquisa é pesquisa de atendimento, de pós-venda, mas não é a pesquisa da necessidade do cliente. Para você descobrir a necessidade do cliente, você tem que conseguir fazer pesquisas em vários ambientes relativamente neutros, que ele não tenha certeza de quem está pesquisando, porque senão ele sempre fica induzido, né? Se ele não gosta da tua loja ou do teu negócio, ele já vai falar mal. E se ele gosta, ele vai falar bem. E se ele não gosta, mas se ele acha que falar mal vai te magoar, ele não vai falar mal, né? Então fica contaminada a pesquisa. Então você tem que elaborar pesquisas que você possa fazer as perguntas de uma forma que as pessoas respondam o mais espontaneamente possível, né? Existe uma pesquisa em grupo que é feita pelas grandes empresas de automóvel no mundo todo, e é quase que um segredo de Estado, porque ninguém sabe que essas pesquisas são feitas dessa forma. Você sabe, o desenvolvimento de um carro leva 2, 3 anos, né, Léo? No carro não é pensar no dia seguinte está pronto. Leva 2, 3 anos, às vezes 5 anos, um projeto, fazer todas as peças e etc. E nos vários estágios do desenvolvimento de um carro, eles chamam grupos de pessoas. Há uma espécie de uma palestra que orienta as pessoas a serem autênticas nos seus comentários. Esses grupos são feitos de forma confidencial, porque não pode contar para os outros que está sendo desenvolvido um carro. Eles criam um clima lá, né, criam uma situação tal, e aí essas pessoas experimentam o design do carro, o banco do carro, o volante, o conforto, o ar-condicionado, nos estágios que o carro vai sendo desenvolvido, e vão fazendo suas críticas, né? Eu não gostei disso, eu gostei daquilo e tal. Então, você pode ver que é muito difícil um carro ser lançado naquele segmento, para aquele público previsto, e ele ser condenado pelo mercado. Percebe que ele é aceito pelo mercado. O mercado aceita. Por quê? Não pensa você que eles... Pô, você imagina desenvolver 5 anos um carro, milhões e bilhões, talvez, de recursos, motor, tudo, imagina tudo o carro. Aí você faz isso para surpresa do mercado, um belo dia você chega e põe no mercado. Se o mercado olhar aquilo e dizer assim, achei feio, não vende. Não vende. Achei quadradinho, não E mesmo vende. com todo o estudo, toda a pesquisa, acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Muitas vezes, nem sempre acerta. Mas imagine se não ter um processo desse de desenvolvimento por trás. Os erros seriam muito maiores. Mas acho que eles trabalham com uma expectativa de erro, tipo assim, no máximo de 10%. Porque aí, nas primeiras remodelagens do carro, eles corrigem essas coisas. Dá para corrigir. Mas eles têm que acertar 90%. Senão, tudo aquilo pode por água abaixo. Né? Cara, eu vejo o seguinte, eu tenho uma tese comigo que, como a gente colocou, né, que marketing é ter necessidade, identificar, entender para atender a necessidade do cliente, né, do ser humano, na verdade, traduzindo para cliente, ela está em 2 pilares, dor e desejo. A necessidade dele ou é acabar com uma dor, ou é conquistar um desejo. Sim. Quero comprar uma Ferrari. É uma dor ou um desejo? Desejo. Quero ter uma Ferrari. Desejo. Estou com minhas contas em atraso. Preciso saldar as minhas contas porque eu não consigo dormir. É uma dor ou um desejo? É as duas coisas. As E duas um coisas. desejo. Mas é movida pela dor. Sim. O que dispara é a O que dor. dispara o desejo de ter a conta em dia é a dor. É a pessoa ligando. É se livrar da dor, né? Se livrar da dor. Sair da dor. Porque se Uma se coisa, livrou, uma veio coisa o eu vou benefício. trazer uma outra analogia. Estou com uma dor no joelho. Né? O que eu quero? Acabar com a dor. Sim. Essa é a minha vontade, é acabar com a dor. Eu quero ir para a praia com o corpo bonito. Eu não tenho dor nenhuma em relação a isso. Eu quero, é um desejo de estar mais esbelto. Né? Então, a grande arte, eu acho assim, do marketing, né, que nós estamos conversando aqui, é você, primeiro, ser muito bem quem é o seu cliente. Você tem que atender, identificar e entender para atender as necessidades do seu cliente, você tem que primeiro saber quem é o seu cliente. Público, né? seu segmento, público-alvo, né? o público-alvo, a faixa etária,
homem ou mulher, tipo de bairro, poder aquisitivo e tal, tudo isso você tem que mapear para você dizer, ali eu consigo encaixar esse produto. Então, se eu vou encaixar esse produto com esse valor, com esse poder aquisitivo, com essa cor, com essa tendência, eu vou lá daquela amostra, né, e faço a minha pesquisa, porque eu sei que a informação que sai de lá tem a ver com esse produto. Né, eu tenho que me preocupar com isso. Eu vejo que as pessoas, a gente está falando de pesquisa aqui, as pessoas ficam muito na pesquisa da qualidade. Você falou, você gostou? Como é que você foi bem atendido? Você foi bem atendido? Não foi e tal? Isso é importante para você mapear como está sendo a entrega. Você está mapeando a entrega. Mas antes disso, você tem que conhecer profundamente. Se vocês quiserem ter sucesso, se você quiser dominar o seu mercado, você tem que ter um conhecimento profundo das dores e dos desejos do seu cliente. Sem dúvida, é isso mesmo. Né? Se você souber mapear isso, se você conseguir mapear isso, pronto, o restante é periférico. É importante, mas é periférico. É importante que nessa definição do Kotler, que a gente parece que entende fácil a definição, né? Identificar, entender e atender, há um elemento que é mais difícil, né? Que é o segundo. Que é entender. Entender. Então vamos lá, você deu um exemplo aí, eu quero ir para a praia e quero ir malhado. Né? Quero ir corpinho tanquinho, certo? Tá bom, isso é um desejo. Se não está mal, é um desejo. Mas tem uma coisa além desse desejo. Por que você quer isso? E aí é que está o entender. Né? Porque eu identifiquei que você quer ir bem para a praia. Mas por quê? Então, quando eu for atraí-lo, por exemplo, se fosse uma academia, eu não vou falar para você do teu corpinho malhado. Eu vou falar para você das coisas que você vai conquistar com o corpo malhado, que no final da história é o que você quer. E a comunicação, né? A comunicação não é, você quer um corpinho malhado? Beleza, acorda todo dia às 5 horas da manhã e vai para academia. Né? Você vai comunicar o cara foge. Final, né? O cara foge. Você vai ter que levantar às 5 horas da manhã, você vai ter que malhar 2 horas, vai ter que levantar quantos quilos de peso, vai ser doído, vai ser suado, vai ser sofrido. É o caminho, é isso que ele precisa fazer. Ele foge disso, né? E tem uma coisa muito importante também que eu vejo nas nossas próprias pesquisas, né? A gente faz muita pesquisa aqui, muita pesquisa. Temos tudo mapeado, toda turma que a gente monta, toda palestra que a gente faz pesquisas para poder entender muito bem o nosso público cada vez mais. E sempre a gente é surpreendido com a coisa. E eu vejo o seguinte, isso é uma coisa muito importante também. Nós trabalhamos com empresários pequenas e médias empresas. Sim. Né? Esse é o nosso foco principal. Porém, as dores e os desejos desses empresários são diferentes em determinado momento da vida deles. Tanto de idade, quanto de resultado que eles estão tendo. O cara que fatura ali até 50 mil, está começando agora, né, ou mas ele não tem uma empresa ainda estabelecida, ele tem mais dores do que desejo. A dor dele é de conseguir pagar as contas em dia, de não conseguir pagar as contas em dia. Aumentar as vendas. De faltar cliente, de não conseguir ter a equipe dos sonhos dele, né? De ter dificuldade em contratar, de treinar, de ter o capital de giro, de estar sempre antecipando cartão. O cara chega em determinado momento de um estágio na empresa, onde ele já tem um resultado melhor, e já não tem um problema financeiro, a empresa já é lucrativa e etc., aí ele já começa a ter um desejo. Qual que é o desejo dele? Já estou tendo um resultado, eu gostaria agora de tirar o acelerador, trabalhar menos, passar mais tempo com a minha família. Que vem de uma dor também da distância e etc., mas esse desejo fica mais latente. Então não adianta você falar com um cara que está conseguindo pagar as contas, né? Olha, eu vou te ensinar como é que você passa mais tempo com a sua família, que é uma vontade. Sim, né? Então tem que comunicar com ele em cima daquela dor, o estágio da empresa dele vai ter uma. Por que eu estou falando isso? Porque os empresários muitas vezes acreditam que os clientes eles estão todos num saco só. Né? E dependendo de onde você está, posicionado, do que você vende, se você tem um leque de
de cliente muito grande, né, de faixa etária, de classe social, você tem que realmente entender de maneira muito específica qual é a dor e a necessidade daquele determinado público. Dentro do seu público, pode ter vários mini públicos, né? Vamos colocar assim. E entender isso é importante, porque a comunicação que você vai fazer depois, ela tem que ser, você tem que falar. Parece que é uma coisa má, assim, má, mas não é. Você tem que falar o que seu cliente quer escutar. Da forma que quer escutar. Você tem que falar isso. Não adianta você falar com ele que ele vai ter liberdade mais tempo se ele está com a conta atrasada, né? Então, entender isso é muito importante. Você tem que... Eu vou dar um exemplo disso que você falou assim. Existem marcas, né? Eu não vou citá-las aqui, mas existem marcas, por exemplo, que fizeram produtos para pegar um público de faixa etária, digamos, 15 a 22 anos. E tiveram sucesso essas marcas, né? Só que estavam perdendo esse público aos 22, 25 anos de idade, porque o público muda, né? O tipo de roupa que uma pessoa usa até essa idade começa a mudar. E estavam perdendo esses clientes, porque a mesma oferta de produto não atendia mais. Se pôr dentro da mesma estrutura produtos lá de pessoas de 25 a 40 anos, criou um ambiente onde teria que conviver pessoas de meia idade, digamos assim, com pessoas jovens. E eles não se dão muito bem na convivência naturalmente, né? Moral da história, você perdia a venda do público jovem de novo e do outro. Então, que solução tem que fazer? Eles criam uma outra marca fantasia e tem loja posicionada diferente. De formas diferentes. E olha, só completando, não é só a roupa que a pessoa está comprando nesse ambiente. É o próprio ambiente, né? Porque eu digo, se tiver um jovem ali de 15, 20 anos, o cara de 40 não se sente confortável e vice-versa. E tudo isso são ou desejos ou são dores. Tem uma empresa nacional, Havaianas, que é um caso assim de muito sucesso. Sim. Na mudança, né, de posicionamento que ela tinha. Havaianas era para uma classe social mais baixa, né? Era um chinelo muito barato e simples, popular, e a propaganda era não arrebenta nem estoura as tiras. Né? Assim, né? Mais barata, não dá cheiro e nem... Não dá cheiro e nem arrebenta as tiras, estoura as tiras, uma coisa assim. De repente, ela vai e se posiciona para poder atender a todo mundo. Ela continuou com esse público e botou artistas usando a sua sandália, né? Então, foi um caso assim de sucesso muito grande que conseguiu atender todos os públicos, né? Mas foi gradativo. Eles tiveram que fazer um projeto de graduação. Esse caso é bem interessante porque isso aconteceu quando a moeda do Brasil estabilizou, em 94. Né? Que o Brasil tinha uma hiperinflação, então a Havaiana era vendida para o povão. A pirâmide social era muito grande no povão, e eles vendiam para o povão. Quando estabilizou a inflação, ficou claro que ao longo de 8 ou 10 anos a pirâmide social mudaria, porque devido à estabilidade do dinheiro, as pessoas da classe baixa começariam a galgar para as classes maiores. E ela era atraída por uma sandália que dizia claramente que ela era barata. Então, quando ela subisse de classe social, ela não compraria a sandália. A sandália era um símbolo de status popular. É aí que eles contrataram alguns artistas. E esses artistas primeiro começaram a usar essa sandália em casa. Tem uma propaganda que o cara bate lá, abre a porta, tem uma artista famosa lá, que é a Malu Mader, né, que era a artista do momento, e ela está de Havaiana dentro de casa. E o entrevistador disse, mas você usa Havaiana? Ela disse, sim, dentro de casa é a coisa mais gostosa do mundo. Passado 2 anos, a Malu Mader sai na rua de Havaiana. Mas você está na rua? Sim, por que eu não vou estar? Porque é bonita, não deforma, não tem cheiro, é bacana, é confortável, etc. Então, eles foram migrando. Ela começou a usar dentro de casa, depois começou a usar na rua, depois começou a usar no casamento, né? Que o salto alto das mulheres incomodava as pessoas. Mas num casamento? E aí vai. Né? Tem essa questão de dor e desejo, eu queria trazer um exemplo também, que é claro sobre isso. Steve Jobs, cara...
né, fora da curva, talvez dos últimos tempos aí, o maior gênio que nós já vimos em desenvolvimento de produto. No marketing. Para mim, Marketing. o Steve Jobs era o cara que tinha... Além do marketing de uma maneira não, porque geral, ele, né? ele lia o desejo, os desejos. Você falou desejo. Desejos e dores, tá? Ele sabia lia ler os desejos e dores de maneira bem ele lia distintas. isso. E não existindo um produto para preencher isso, ele brigava com a equipe de desenvolvimento para chegar num produto que atendesse, matasse as dores e resolvesse os desejos. E aqui no meio do caminho a equipe dizia que não era possível e tal, mas ele não abria mão disso. Então ele chegou a esse Vamos pegar o caso do espetacular. iPod, que foi o grande boom que ele deu, né? Primeiro grande boom. O cara chega e pega a música e põe num aparelhinho desse tamanho e acaba com a fita cassete e o CD. Né? Qual era a maior dor que as pessoas tinham? Duas grandes dores. A maior dor que as pessoas tinham em relação à fita cassete. Eu lembro como se fosse hoje. A gente ia viajar, gravava aquelas caixas de fita cassete. Era até prazeroso gravar, que você ia para casa do amigo, ficava escutando música e tal, vamos colocar essa, fazer aquela seleção. Meu amigo, quando você vai lá, coloca no toca-fita do carro, o que acontecia? Enrolava. Porcaria da fita enrolava. Estragava tudo. Você pegava uma caneta dessa aqui, Bic, e ó, girava e rebobinava ela, você lembra? Para poder arrumar aquilo, embolava no cabeçote do toca-fita. Era uma dor que tinha. Né? E aí, o desejo qual que era? De acabar com aquilo, mas você não desejava um produto, você não conseguia enxergar. Desejava a música. Né? Você desejava a música. Tocando. Aí depois veio o CD. Com o CD veio o Discman. Foi uma grande sacada da Sony. A Sony explodiu com o Discman. E o Steve Jobs vendo aquilo, qual era a dor do CD? Arranhava a porcaria do CD. E tem que ter vários. Você tinha que ter aquela caixa também. Aí você tirava da caixa original, botava naqueles packs, jogava tudo ali dentro, colocava um CD junto com o outro, ele arranhava e tal. Questão de um mês, os CDs estavam todos arranhados. E aquele negócio começava. Era uma dor também. Aí o cara vai e me desenvolve uma coisa que acaba com todas essas dores. Muito volume, negócio arranhado, a fita... Tinha que carregar uma sacola. Ou seja, junto. Ele estudou o quê? Ele estudou a dor. Qual é a dor das pessoas que estão escutando música hoje? E, com a genialidade dele, desenvolveu o produto que ele desenvolveu, com todo o conhecimento técnico dele, com a equipe, etc. Na verdade, não era nem tanto conhecimento técnico, né? Ele chegava e falava assim, gente, a dor é essa, me traga um produto para resolver isso. Né? Eu costumo dizer que o Steve Jobs, por exemplo, no Apple I, né, que foi o primeiro computador que eles venderam, a história conta que ele viu o computador de um outro, Steve, que é o Wozniak, né? Que é o cara que criou o computador, pegou o computador, foi lá numa rede de supermercado e vendeu 100 unidades. Ele não entendia nem como ligar. Exatamente. Né? Mas ele entendia que aquilo ia suprir desejos ou eliminar dores, desconforto das pessoas. Né? Ele fala que... na biografia dele, tem uma passagem lá que cita que ele não fazia pesquisa estruturada. Sim. Mas era um dos maiores pesquisadores. Ele não chegava lá e fazia perguntas. A pesquisa dele era por observação. A sensibilidade, eu acho. A sensibilidade. Né? Ele tinha o dom, dele, ele ouvia, ele percebia e ele captava aquilo. Exatamente. Mas ele não saía assim, fazendo de qualquer jeito. Quando ele começava a perceber que as pessoas estavam se manifestando a respeito de algo, aquilo interessava a ele, ele continuava observando, até que tinha o desenho vamos chamar da necessidade ou da dor, né? E ele ia lá e resolvia essas coisas. Desenvolvia produtos para resolver isso aí. Exatamente. Então, assim, sobre esse assunto, né, do desejo da dor, os seres humanos querem muito mais fugir. Se você tem um desejo, mas tem alguma coisa te incomodando, você prefere o que primeiro? Você quer comprar uma Ferrari, é o seu desejo, mas você está com o seu joelho doente. O que você prefere agora? Você pode ir comprar a Ferrari agora ou acabar com a sua dor? Eliminar a dor. É a base da essência do ser humano. Exatamente. Se você não sabe quais são as dores dos seus clientes, você não está fazendo marketing. Não adianta você contratar a melhor empresa de edição de vídeo, a melhor empresa que vai fazer o post mais lindo para você na internet, que se você não estiver
com clareza absoluta de quais são as dores dos seus clientes, vocês não estão fazendo marketing. E em segundo plano, em segundo lugar, saber quais são os desejos. Que não é só terminar com acabar com a dor, é também atender aquilo que ele deseja, mesmo não tendo dor, mas seja uma vontade muito forte dele. Então, assim, a base do marketing não é o marketing digital, não é você saber fazer um tráfego, não é você saber escolher a melhor placa para botar o outdoor, pegar um horário nobre na televisão. Se tudo isso não estiver acabando com a dor, trazendo uma solução para ele acabar com a dor, ou uma maneira dele conquistar um desejo, você não está fazendo marketing, está fazendo qualquer coisa mesmo. Então vamos voltar ao vampiro? Por favor. O vampiro fala, você tem que fazer o quê? Você tem que satisfazer a necessidade do seu cliente. Satisfazer, ou seja, eliminador, ou seja, suprir o desejo, você está satisfazendo ele naquilo que ele precisa, né? E você não está, naquela troca, criando uma pessoa que ficou com raiva de você por causa do atendimento, por causa do preço, por causa disso, por causa daquilo. Não, pelo contrário, a empresa fica encantado com o que você fez com ela. Isso vai dando perenidade, né? Mas nós estávamos falando no processo de pesquisa, então precisamos pesquisar, trabalhar bastante o desenvolvimento das pesquisas, observação em grupo, vários tipos de pesquisa existem, a pessoa tem que se aprimorar nisso, tem que buscar informação, investir no conhecimento, porque tudo começa por aí. O sucesso de uma empresa começa por isso. Não existe nenhuma empresa no planeta que não esteja ali para suprir uma necessidade do cliente. Se o dono do negócio não tem clareza de quais são essas necessidades, quais são as dores, quais são os desejos, quais são os produtos capazes de suprir isso, está tudo errado. Eu digo, uma empresa começa, na verdade, antes dela começar, os interessados em montar ela têm que fazer as suas investigações de dores e necessidades, definir o tipo de produto que vão trabalhar e aí montar a empresa. Não é montar a empresa e depois vamos tentar atrair cliente para qualquer coisa. Cara, tem uma coisa muito, assim, não é engraçada, né? É triste, mas é como a maioria dos empresários de pequenas empresas montam as suas empresas. Quantos empresários chegam para mim e falam assim, eu resolvi botar uma pizzaria para mim, eu montei uma pizzaria. Por que você montou pizzaria? Porque todas as pizzarias da cidade são ruins. Eu fui lá e montei a pizzaria porque vai ser a melhor pizza. Todo mundo fala isso. Sim. Todos os outros falaram a mesma coisa que você falando. Mas por que essa pizza é ruim? Você perguntou para as pessoas que estão consumindo? Ou isso é o que você acha que é? Ela é ruim para você. O teu gosto, né? Pro seu gosto. A massa é muito fina. Eu adoro massa fina. Você gosta de massa grossa. Porque se realmente as pizzas são horríveis, todo empresário tinha que estar com as moscas. Então, esse é um outro erro que o empresário comete quando vai se falar de marketing. Ele olha a necessidade, ele acha que a necessidade dele é a do cliente. É a do cliente. E ele briga por isso, né? E ele briga por isso. Então ele, nossa. Tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a sua dor e a sua necessidade está compatível com o que o mercado também vê como dor e necessidade ali, como desejo. Mas montar a empresa de acordo com o que você acha, com o que você acredita que vai dar certo, né? É um tiro no pé. Muitas vezes que você acha, que você acredita, o que você pensa em relação a marketing, não vale nada. Você pode até acertar, você pode até falar, pô, você está vendo? Eu falei que ele queria este produto, vamos pegar a pizza. Eu falei que ele queria a pizza com a massa grossa cheia de recheio. Mas isso só vai ser validado se ele disser que realmente quer aquilo. Exatamente. Enquanto isso, é o seu achismo. A validação disso só vem quando o cliente fala para você que realmente quer isso, né? A gente estava falando aqui dos erros que eles cometem em relação ao marketing, eu acho que isso é um erro também muito importante. Cara, mas vamos lá. Agora é o seguinte, falamos de identificar, trazer pesquisa, entender que talvez seja a maior arte que a gente tem que ter, é por que ele está com aquela dor, por que ele quer aquele carro, por que ele quer essa pizza e etc. Agora, como é que eu atendo isso? Identifiquei, sei quais são as dores, sei quais são os desejos que ele tem, né? Entendi por que ele tem aquelas dores e aqueles desejos. Como que eu atendo isso agora? Quais são os pilares que fazem com que eu atenda
Nas manifestações do cliente, muitas vezes você começa a entender ambiente, cor, né? Uma série de fatores que você aí, identificando o produto que vai realmente satisfazer a necessidade, no sentido de identificar e entender, para atender, você vai ter que criar todo aquele aparato, que é a tua empresa, a decoração. E aí entra muita coisa também, né? Entra a iluminação, pesa, a cor pesa, porque a iluminação tem que estar atendendo, porque o cliente ele compra, eu sempre digo assim, o cliente ele compra o produto que preenche a necessidade dele. Mas todo o aparato, todo o ambiente, todo o cenário propicia a ele que ele chegue e olhe o produto e se sinta confortável. Se todo o cenário em volta não estiver prejudicando isso, ele não enxerga o produto, ou quando ele chega no produto, ele não confia, ele está desconfortável. Outras coisas do cliente não foram atendidas, como um bom vendedor, uma forma de expor o produto, como o ambiente que ele está, a falta de estacionamento na rua ali é um problema às vezes, o cara não consegue estacionar, o produto está ali, mas toda vez que eu venho aqui não consigo estacionar. Ele quer comprar, ele não para naquela loja. Então, nessa hora, para atender, entra todos esses outros aspectos também. A gente fala muito, né, sobre os 4 P's do marketing, né? Que é produto, preço, praça, né, ponto e promoção. Sim. Né? E assim, eu falo muito com os nossos alunos que o cliente compra de você um dos 4 P's. Ou ele está te comprando o produto, ou ele está comprando o seu preço, ou ele está comprando o seu ponto, ou ele está comprando a sua promoção. Promoção não é, né, no sentido de dar desconto. Como você promove, como você a divulgação. Né? A divulgação. Eu trago um exemplo que fica claro isso em relação à padaria. Qual é o primeiro P que você compra numa padaria? Eu acho que é matar a fome. Não, o primeiro P é o ponto, é o produto, é o preço ou a promoção? Eu acho que é o produto. É o ponto. Você mora no bairro. Tá certo, concordo com você. Você mora no bairro. Eu não vou atravessar a cidade. Não vou atravessar a cidade. Mesmo que o pão seja primeiro ruim. P é o produto. É o ponto. Nessa região, agora eu vou escolher o melhor produto. O melhor pãozinho francês. Dentro da minha região. Dentro da minha região. Você sabe quanto que custa o quilo do pão francês que você come no domingo lá na sua casa? Não. Não sabe. E, cara, olha que saca. Agora vocês... Nem sabia que era por quilo. Pois é, não sabia nem que era por quilo, quilo, que eu comprava era por unidade. Entender isso, eu falo sempre, depois que você identifica, entende, para você atender, você vai atender através de um dos 4 P's. Ou você está atendendo a necessidade dele com o produto que ele quer, né, com o serviço, ou a necessidade dele é aquele produto, mas o que é relevante para ele naquele momento é o preço, ou o ponto ou a promoção. Então vamos para a padaria. Você escolheu a padaria que você vai comprar pelo ponto, primeiro. Depois, entre as padarias que estão na sua redondeza, você vai escolher lá o melhor pãozinho francês para o seu domingo de manhã. Aquele mais quentinho, aquele mais torradinho, aquele mais gostoso. Depois, talvez seja a promoção por último preço. Se ela é uma padaria também que promove bem, está no seu Instagram ali, 8 horas da manhã, domingo, você acorda, morrendo de fome, querendo pãozinho francês. Abre o seu Instagram, tá lá um pãozinho saindo fumaça. Putz, que padaria, que pãozinho, você pode até ir lá comprar. E por último, o preço. As pessoas não sabem quanto que elas pagam no quilo de um pão francês, a não ser que você compre empresa, em grande quantidade, aquilo tem uma relevância. E aí eu falo, gente, olha, isso aí vocês têm que depois passar o Pix, tá? Com essa dica que eu vou dar para vocês. Principalmente se for de padaria. O que uma pessoa de padaria, se ela tem o ponto, a padaria é bem montada, porque o ponto não é só localização, Sim. É o ambiente, né? Tá bem montado e etc. O produto é excelente também e esquece a promoção. O que ela tem que fazer imediatamente em relação ao preço? Aumentar de 15% a 20%. O cara que compra o francês por R$14,90, o ponto é o que ele quer, o produto é o que ele quer. Se sair de R$14,90 para R$18,90, ele não deixa de comprar com você. Não deixa. Não deixa. Pode aumentar imediatamente, nem vai saber que aumentou.
Porque ele vai comprar 4 pães. 4 pães daria R$4, vai dar R$4,80 agora. Não, e o peso fica um pouco variável. E agora eu vou entrar em gestão econômica. Se você aumentou ali R$3 no seu pão francês, R$3. Esses R$3, todo o custo da sua empresa ali está pago, fixo e etc., que independe desses R$3. R$3 vai ter só o variável. Né? Só o imposto, a comissão Sim, ali, sim. né? Enfim, só isso. Então vai te sobrar muita grana. Você pode dobrar o lucro da sua empresa, triplicar o lucro da sua empresa fazendo isso. Então, voltando para o marketing, entender isso. O que o seu cliente compra de você? Ele está comprando de você o quê? Ele está comprando o produto, o seu preço, o ponto, a promoção ou uma combinação disso? Pode ser uma combinação também. Pegar o exemplo de uma televisão. Vou escolher a loja que eu vou comprar a televisão. Já escolhi a televisão que eu quero, o produto. Qual é o próximo agora? É o preço. Eu vou comprar a televisão mais barata. Eu posso comprar pela internet, vai chegar na minha casa. Então não é nem um ponto mais, exatamente o ponto de periferia. Agora já é preço, já é um mercado que o preço já é mais competitivo, que o preço tem uma força maior. Vamos pegar o nosso caso. Nosso caso, se as pessoas forem olhar preço, elas não fazem os nossos treinamentos. O que eu tenho que vender para ela? Eu vendo para ela a maneira que eu promovo, Sim. que eu gero valor para aquilo, né? Interessa o ponto? Vocês podem comprar os nossos treinamentos online. Né? Você lá, quando você vai fazer uma turma, por exemplo, lá no Paraná. Você está lá em Toledo, montar uma turma em Toledo, para os empresários de lá. Se vai ser na CDL, se vai ser num hotel. Não é relevante. Não é relevante, né? Então, entender isso é fundamental. Não é isso? Léo, tem uma outra coisa aqui que é muito importante as pessoas notarem, que no final da história, muitas vezes o cliente não se manifesta pelos 4 P's. Ele tem algo que está além dos 4 P's, né? Que é um processo emocional. E que, lógico, acabar escolhendo um dos 4 P's, mas o que levou ele à escolha é um processo emocional. Talvez ali quando você fala da padaria, o que levou ele a comprar naquela padaria, né, não é o pão, não é o ambiente, não é o preço, tá certo? E não foi a promoção. O que ele está comprando ali é uma facilidade. Percebe? Está fora daquele contexto. Ele compra pão ali porque é perto da casa dele. Porque fome ele tem. Ele tem o desejo do pão, ele quer o pão, e ele acaba se sujeitando a condicionantes do pão, que não é o melhor pão da cidade, porque ele está ali, a necessidade que está satisfazendo nele lógico, ele tem fome, mas o que levou ele a tomar a decisão por aquela empresa ali foi facilidade. Uhum. Né? E a facilidade está sendo atendida, nesse caso, pelo ponto. Pelo ponto. Pelo Sem ponto. dúvida, Então, pelo ponto. quando se fala dos 4 P's especificamente, o que ele comprou naquele momento foi o ponto. Né? Para poder matar esse desejo dele. Bastante difícil de ser analisado, que é uma experiência que a gente teve em Teixeira de Freitas, na Bahia. Tinha um restaurante na Bahia em Teixeira de Freitas chamado Finos. Esse restaurante foi muito explorado por uma pessoa que era muito boa de serviço, ele era locado, ele era arrendado, e essa pessoa montou um outro restaurante e liberou aquele local. Veio um cara de fora, arrendou e montou. De novo, o Finos voltou a funcionar. Quando ele voltou a funcionar, logo que abriu, deu assim 300 refeições por dia. E em um mês, caiu para 140, 130. O dono o arrendador desse restaurante, imediatamente baixou um pouco o preço para ganhar da concorrência. Imaginou ele que era preço, porque os concorrentes baixaram do preço dele. Baixaram o preço. Vamos supor, ele vendia por R$30 o quilo na época, o concorrente passou a fazer R$ 29,90. E como ele perdeu clientes, ele imaginou que era preço. Aí ele baixou para R$ 29,80. Logo em seguida, os concorrentes para R$ 29,70. E ele foi perdendo o cliente, e em um dado momento ele achou que aquilo era de briga de preço. Ele, brabo, ele entra numa agência de publicidade, que eu estava lá dentro da agência naquele dia, e diz: vim aqui contratar 8 outdoors na cidade. A cidade é muito bem coberta. 8 outdoors é quase todos os outdoors principais na época na cidade. E eu vou botar lá no outdoor 29. Vou dar uma derrubada grande, vou derrubar meus concorrentes.
Eu não tinha nada a ver com ele estava começando a fazer nosso curso, primeiro modo, eu chamei ele e disse assim, se os caras no dia seguinte baixam para R$ 28,90, resolveu o seu problema? Ele disse, não resolveu. Eu disse, vai gastar uma montanha de dinheiro, na época seria um 8 outdoor, e você está correndo um risco de menos de 24 horas estar sendo derrubado sua questão. Mas como é que eu descubro? Por que eu perdi tanto cliente assim? Eu disse, você tem que fazer pesquisa. Então trabalhamos com ele, elaboramos uma pesquisa, foi feito na rua em geral e foi feito nas portas dos restaurantes dele e dos concorrentes. Quando veio a pesquisa, era uma coisa impressionante a resposta, difícil de analisar. Qual era a melhor comida dos restaurantes? Ele. Qual era o melhor ponto da cidade? Ele. Qual era o nível de higiene que mais apresentava? Ele. Qual é o melhor atendimento? Ele. Ué, como assim? Aí vinha uma pergunta-chave. Quando você vai comer, você gasta quanto? Vamos falar assim, números mais ou menos parecidos com o que estou falando. Vamos supor que as pessoas dizem assim, eu gasto R$ 15. Vamos supor que gastava 18, que envolvia, na verdade, um refrigerante. Em geral era isso. Aí eu tinha uma pergunta, quanto você está disposto a gastar por refeição? As pessoas respondiam 25. A resposta predominou 25. Ou seja, as pessoas estavam gastando menos do que estavam dispostas a gastar. Tá? Tudo ele ganhava, mas ele tinha perdido os clientes. O que está por trás disso? E aí, qual foi a conclusão? Vamos investigar. Aí um dia eu e ele, tinha no centro ali de Teixeira de Freitas, perto da prefeitura antiga e tal, tinha umas árvores na frente do restaurante dele, tinha um canteiro central e as árvores. Eu fui, 11h30 da manhã, fui e sentei no pé de uma árvore dessa, fiquei observando o restaurante dele. Você tentando entender. Tudo dele é melhor e ele perdeu clientes. Estaciona. Olha como a gente faz pesquisa, mas a acessibilidade tem que estar sempre funcionando. O que eu estou explicando esse exemplo é que as pessoas têm que estar sempre percebendo, não pode parar, tem que estar sempre continuando. Sentamos lá e olhamos lá. Cara, não levou 5 minutos para eu entender. Foi uma sorte também eu entender, não é assim tão simples. Me para uma caminhonete, lá tem região de cria boi, tem plantações e tal, né? Grandes plantações e tal. O cara para com uma caminhonete, 2 pessoas, eles descem rapidamente e estão entrando, desce assim, conversando com o outro, estão entrando no restaurante. Quando eles pisam o primeiro pé no restaurante, um põe a mão no braço do outro, olha e diz, cara, volta, entra no carro e sai. Era o preço baixo? Não era preço baixo, Léo. Os caras estavam com bota, eles estavam nas roças lá, cuidando da roça, a caminhonete estava cheia de lama. Estava demais. Pô, o restaurante dele era granito, as mesas eram de granito, tudo de aço inox. O restaurante era considerado o mais bonito, o melhor e tal. O restaurante era finos demais. O nome era fino, era muito fino. Era fino demais. A comida era a mesma, o preço era mais barato, mas o restaurante era fino. Ou seja, naquele momento indicava que ele tinha que, vamos falar assim uma palavra que não existe, enfeiar o restaurante. Ele tinha que bagunçar o restaurante para competir. Olha o exemplo que você está trazendo. Agora, deixa eu dizer qual foi a solução. A gente parou e pensou umas 2 horas e aí caiu a ficha. Resolveu fazer uma nova pesquisa. A ficha que me caiu, tá, foi aprisionamento ou liberdade. Não tem nada a ver com comida. Os caras não se sentiram confortáveis por falta de liberdade. O ambiente não era compatível. Era constrangedor. Não era comida, o ambiente constrangia. Como que nós vamos quebrar isso? Nós precisávamos oferecer para as pessoas festa. Elas precisavam chegar lá e se sentirem donas do pedaço. Nós tínhamos que dar a elas liberdade, nós tínhamos que dar a elas poder. E aí me veio uma ideia, que foi criar 2 cartelas de comida, uma delas aquilo, estavam lá os pratos, os preços, assim, uma cartela, dizendo, preço tanto, prato de 500 gramas, tanto, assim, assim, assim.
E a outra cartela, também a mesma comida, e dito em cima, pague R$ 25 e coma à vontade. Aqui era aquilo. O preço do quilo dava o mesmo valor dos dois, só que em cima estava escrito, pague R$ 25 e coma à vontade. Era o mesmo prato, a mesma quantidade, a mesma foto. Um dizia tanto por quilo, o outro dizia... por quantidade, vontade. Por à vontade. Fomos na porta do restaurante e disse, se você fosse comer aquilo, você preferia isso ou isso? Isso ou isso? 100% responderam R$ 25 à vontade. Eu disse, agora você vai botar os outdoor. Você vai lá e vai botar outdoor na cidade, coma no Finos, R$ 25, coma à vontade. Aí ele falou, mas e se todo mundo comer muito mais? Eu disse, o cara está acostumado a comer R$ 15 de comida. Não vai comer mais. Ele não vai comer 25, talvez como um dia, mas depois nunca mais come. E outra coisa, você está aumentando o preço por quilo, porque o cara vai comer a mesma coisa que sempre come, só que vai pagar 25. Você está aumentando o preço da comida. O teu concorrente não vai entender, porque em tese você vai ficar mais caro, mas você está atendendo o que eles responderam na primeira pesquisa. Quanto você está disposto a gastar? R$ 25. Mas pode entrar com bota, com barro, com a vontade, fica à vontade. Fique à vontade. Cara, 450, saiu outdoor, subiu para 450 clientes. Quando ele inaugurou era 320, ele aumentou quase 1,5 vezes o faturamento e o preço, põe aí a conta, de 18 para 25, quase 30% mais caro. Quase 30% mais. Explodiu. Eu estou dizendo isso, nós estamos falando aqui de marketing, como tem o que é marketing, né? Eu estou dando esse exemplo para dizer, ficar estudando esse movimento do cliente, o que está na subliminar do cliente. Ele responde, eu gosto de azul. Você vai lá e pinta de azul, mas ele não diz que ele gosta de um azul bem clarinho, do azul bem escuro. É cheio de emoções por trás desse processo. Você acabou de falar com esse exemplo riquíssimo, aí, um exemplo prático, né? É justamente aquilo que nós falamos no meio do podcast aqui. O empresário, o que eu penso, o que eu acho, o que seria bom para mim, né? Não vale nada. Necessariamente é o que o meu cliente quer. O cara fez o restaurante do jeito que ele imaginava. Nossa, Teixeira de Freitas não tem um restaurante chique. Precisa de um restaurante chique aqui. Quem falou que precisa? Quem falou que precisava de um restaurante naquele quilate de detalhes ali, né? Enfim. Então, mais uma vez, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, o que eu tenho certeza, e marketing não vale? Nada. A não ser que seja comprovado pelo cliente. Você conhece um restaurante de Arraial famoso, o Portinha, lembra? Demais. E depois o Portinha partiu para um projeto ousado de tentar fazer franquias e tal, e construiu em Teixeira de Freitas o que seria a sede dele. Só que na sede dele construiu de forma sofisticada, e etc. E qual era o charme do Portinha? O Portinha. O Portinha, rústico, com aquele fogãozão lá, aquelas coisas e tal. Cadeiras de madeira. Então, quando ele fez um baita do investimento, ele mudou a personalidade. Ele deixou de atrair aqueles clientes que iam lá pela intimidade, né? Comer uma comidinha em cima do fogão. Né? Foi para uma coisa diferente. Cara, bom demais. Muito obrigado mais uma vez pelo nosso bate-papo. Para fazer um resumo aqui, o que nós entendemos, né, gente? Que marketing, primeiro, não é propaganda. Né? Não é propaganda, vamos quebrar esse mito. Propaganda, um pedacinho do marketing. Propaganda é quando você vai comunicar depois que você fez todo o marketing. O marketing é muito mais profundo. É identificar, entender e atender as necessidades do seu cliente. E, geralmente, as necessidades estão atreladas ou a desejo, que ele tem muito forte, ou uma dor que ele tem muito forte. Então, identificar isso é importante. Você identifica isso através de uma pesquisa muito bem feita, né? Através de uma observação do movimento dele, perguntando para ele, né? Eu falo muito, cara, você quer fazer marketing raiz? Vai para o balcão, bota a barriga lá e vai conversar com o seu cliente. Vai conversar com ele, né? Vai entender realmente por que ele está ali, o que levou ele até a sua loja, o que ele espera, por que ele está comprando aquele produto. Né? E geralmente as respostas vão estar ou para atender uma dor, diminuir uma dor, ou para atender um desejo, né? Satisfazer um desejo. Então isso é fundamental.
E depois também entender isso, como você colocou, é uma arte, né? Tem que analisar Está muito bem. no processo emocional, né, Léo? A pesquisa, nem sempre o que aparece na pesquisa, às vezes, é mais superficial, né? Você tem que ir mais a fundo e fazer uma observação maior para poder entender a pesquisa e depois atender. O atendimento geralmente passa ali pelos 4 P's, né? Você vai atender ele ou através do seu produto, ou pela localização, ou pela promoção que você faz, ou pelo preço que você está oferecendo para ele, é uma combinação de tudo isso aí. Deixa eu comentar o seguinte, a hora que você identificou tudo isso, que você sabe o que o cliente quer, que você verifica que vai dar certo, aí sim vai entrar que você precisa atrair esse cliente. Na verdade, você precisa dizer para ele o seguinte, eu estou aqui, montado do jeito que você quer, com o produto que você quer, do preço que você quer, para atender você. Diminuir a sua dor ou atender o seu desejo através disso aqui. Aí eu vou usar a propaganda. Para atraí-lo. Mas mesmo a propaganda, ela precisa transmitir o processo emocional do que se identificou na pesquisa. Então não é uma propaganda simplesmente fria. Ó, eu estou em tal lugar com tal produto, não sei o quê. Não, ele precisa entender, você precisa se comunicar com o cliente. Cara, a comunicação é importante nessa hora. O cliente precisa entender a sua mensagem. Para poder chegar lá. Contextualizar o que você está falando e a gente finalizar mais esse episódio. A gente faz muitas palestras, né? Toda palestra que nós fazemos, eu rodo uma pesquisa antes. E coloco uma das perguntas, se você tivesse 1 hora comigo, qual pergunta você me faria? Se tivesse essa oportunidade, tomar um café comigo. É uma das perguntas que nós fizemos. Outra, qual é a maior dificuldade que você tem hoje para poder alcançar os resultados com a sua empresa? E qual que é o seu maior desejo em relação à sua empresa? Ali eles trazem coisas, tem hora que eles falam sobre a situação econômica, a maior dificuldade é o governo. Às vezes eu chego numa cidade, a maior dificuldade é da concorrência. Às vezes eu chego e eles falam que o que mais aparece é a dificuldade na mão de obra. Porque tem características regionais e tem momentos, né, que eles estão mais propícios a perceber uma dificuldade em relação à outra. A palestra é a mesma. O produto que nós temos que vai atender a necessidade de diminuir a dor é o mesmo, mas eu falo que ele quer escutar. Se nas pesquisas apareceu lá que a dificuldade é da mão de obra, na hora da palestra eu vou falar mais sobre isso. Eu vou explorar mais sobre isso. Se é uma questão de concorrência desleal e tal, que está muito difícil, empresas vindo para cá e etc., eu vou falar mais sobre isso. Sim. Mas o produto que vai atender no final é o mesmo. É o nosso treinamento, é o nosso método. Né? O preço vai ser o mesmo e etc. Mas eu me comunico de acordo com o que ele quer ouvir, que é o que você falou. Então a pesquisa vem também para poder a gente até identificar como que a gente tem que comunicar com ele. Mas olha a importância do que você falou. Você muda de cidade e ajusta a comunicação. Ajusta a comunicação. Porque você vai entrar no anseio dele. Para você chegar no final, você tem que passar pelo filtro dele, que é um filtro emocional do anseio dele nesse momento. Então você fala o que ele, em tese, precisa ouvir nesse momento. Exatamente. Você se comunica. Tá? Meu amigo, mais uma vez, espetacular nosso papo aqui de gestão com os nossos gestores e gestoras de impacto. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Não vão faltar oportunidade de você estar aqui de novo, trazendo seu conhecimento, batendo esse papo. E mais uma vez, turma, espero que vocês saiam daqui com insights, com percepções e coloquem em prática. Façam acontecer. Beleza? Vamos fazer a diferença. Vocês são capazes, vocês podem levar o negócio de vocês ao próximo nível. Deixa um recado para a turma aí. Bom, nós estamos falando em marketing, então eu vou deixar o recado de marketing. O dono do negócio, marketing é uma coisa que ele tem que se preocupar. Ele tem que amar cliente. Ele tem que ter paixão por cliente. Se ele não conseguir ter isso, ele vai para a retaguarda e põe um profissional fazendo isso. Porque a conexão da sua empresa com o cliente, que efetivamente vai gerar venda e resultado para você, é o primeiro passo da questão. O resto é estrutural, Léo. Vai comprar do fornecedor A, B, vai montar estrutura, vai treinar a equipe. Mas se eu não atender cliente, não tem receita, tá certo? Então ele precisa preparar a mente dele para dizer: o cliente é realmente a minha referência de sucesso. Se eu satisfazer ele,
limpar a dor, preencher o desejo dele, eu vou ter sucesso. Isso é uma responsabilidade realmente do dono do negócio. Se ele entendeu isso, eu digo, se ele entender esse conceito e começar a aplicar, eu acredito, Léo, 60 de uma empresa aumenta 30%. Com certeza. E essa paixão, esse amor e esse respeito pelo cliente tem que ser genuíno, né? Não é da boca para fora. Tem que se entregar para isso. Tem que se entregar realmente para isso. Caso contrário, vai ser o vampiro, né? Vai querer só chupar o sangue do cliente, morre o cliente, morre. Morreu. Valeu demais, muito obrigado. Até o próximo episódio do nosso podcast Gestor de Impacto. Um abraço para vocês. Valeu, turma.